Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa que foi criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e sigam o @O Podcast é Delas. Olá, ouvintes, eu sou a Isabel Wittmann. Olá, eu sou Camila Vieira. Eu sou a Stefânia Amaral. E você está escutando o Feito por Elas. O nosso programa de hoje vai ser sobre a Lina Wertmüller, que ela foi registrada, na verdade, com o nome de Arcângela Felice Assunta Wertmüller von Elg Espanhol von Brauerich. Nascida em Roma, na Itália. Que nome, né? Então, isso é porque a família dela era de origem suíça e aristocrata. Então, por isso o duplo von ali, né, no sobrenome. E ela nasceu em Roma, na Itália, em 28. Em plena ascensão, então, do fascismo, né? O que explica muito sobre a filmografia dela. E quando ela era criança, ela gostava muito de histórias em quadrinhos, ela gostava muito de cinema, a família dela frequentava bastante o cinema, né? E ela diz em entrevista que ela adorava ver os filmes do Flash Gordon e tudo. E esse interesse dela por cinema e também pelo teatro fez com que ela fosse para a Academia Nacional de Arte Dramática Silvio D'Amico, onde ela se formou em 51. E depois disso, ela fez uma série de peças de teatro experimentais, viajou pela Europa e eram peças de fantoche. Então ela trabalhou como manipuladora de fantoche, roteirista, cenógrafa e também trabalhou como publicitária. E aí ela começou a trabalhar com o cinema em 63. Ela começou como assistente de direção do Fellini durante a filmagem de 8,5. E no mesmo ano ela dirigiu o primeiro filme dela, que era I Basilischi, né, O Lagarto, que foi premiado em Locarno. E nos anos 70 é onde se concentram os filmes que tiveram maior sucesso internacional dela, começando com Mime o Metalúrgico, de 72, que a gente vai falar sobre ele aqui no programa hoje, até Amor e Ciúme, em 78. E esses filmes foram uma sequência de 7 filmes, todos de grande prestígio e considerados obras-primas do cinema de comédia italiano. E foi com Pasqualino, Sete Belezas, de 75, em específico, que ela se tornou a primeira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor direção. E é outro filme que vai estar no programa de hoje. Então esse programa, na verdade, ele faz parte da nossa coleção de especiais do Oscar. A Lina, ela era a única mulher indicada a melhor direção que a gente não tinha ainda conversado e abordado no programa. A gente já tem programas sobre a Jane Campion, a Sofia Coppola, a Catherine Bigelow, e a gente conversou sobre o filme Lady Bird, da Greta Gerwig, no nosso programa do Oscar do ano passado. Sobre a Greta Gerwig, como esse é o único filme, a gente ainda não tem um programa específico, mas esperamos em breve, quem sabe, com a expansão da filmografia dela, né? E a gente também tem programas sobre a Ava DuVernay e a Penny Marshall, que os filmes delas, Selma e Tempo de Despertar, foram indicados a melhor filme, mas elas não foram indicadas para direção. E também sobre a Dee Reese, que fez o Mudbound, que foi ignorado nas indicações para direção e melhor filme ano passado. Então, a gente está compondo assim esse nosso grande especial de mulheres no Oscar. Vai ter o link desses programas na postagem para vocês. E ainda sobre a Lina Wertmüller, ao longo dos anos 80 e 90, os filmes dela começaram a ter menos visibilidade. E em 85, ela já recebeu o prêmio Cristal do Women in Film, que é dado a mulheres excepcionais, que, por meio da perseverança e da excelência de seu trabalho, ajudaram a expandir o papel das mulheres na indústria do entretenimento. Essa era a justificativa do prêmio. Desde 2008, ela já começou a ganhar prêmios diversos pelo conjunto da obra. E, segundo o IMDb, ela tem 32 créditos de direção. Então é bem difícil falar sobre toda a filmografia dela, até porque não são muitos os filmes dela que estão fáceis, assim, disponíveis pra gente acessar. Uma curiosidade sobre ela é que o filme dela, Amor e Ciúme,
entrou pro Guinness dos Recordes, é o filme dela de 79, como o maior título de filme, com 179 letras. Eu não sei se eu arrisco o meu inexistente italiano de tentar ler esse título. Deixa eu tentar ler, parece tão divertido o título. Vai lá, vai. Vou aqui reunir a minha paixão por Fellini e vou fingir que eu sou italiana. Acho que eu vou só esperar o meu gato Fellini, inclusive ele tá jantando agora, então ele tá fazendo um barulho do caralho, então acho que eu vou ter que esperar ele terminar, né, Fellini? Mamãe precisa gravar, meu filho. Então vamos lá. Un fatto de sangue nel comune di Siculiana fra due uomini per casa de una vedova. Si sospettato moventi politici, amore morte scime, Lugano belle, tarantelle, taraluce e vino. Maravilhoso. Que lixo. Siciliano. Muito bom. Tem que incorporar. Gente, tem 3 linhas o título desse filme. Tem ponto final, são frases. São frases, cara, incrível. Imagina o cartaz desse filme. Eu fiquei curiosa agora pra ver. Vou pesquisar se tem um cartaz. E é isso, né? Sobre o próprio trabalho dela, ela disse numa entrevista que ela se define assim como uma pessoa que tem 2 almas. Uma que é socialmente consciente e outra que é despreocupada. E ela fala isso em vários lugares. Ela sempre fala que ela é um pouco dramática e um pouco humorada. E aí ela disse, essas 2 almas dela, socialmente consciente e a despreocupada, estão sempre nos meus filmes. Porque encontram um habitat perfeito no meu estilo grotesco, que combina tragédia e humor, ironia e sarcasmo, comédia e drama. E eu também sinto que as regras são feitas para serem quebradas, especialmente na arte. Eu prefiro desordem criativa a regras estritas. E eu acho que ela definiu como ninguém o próprio cinema. Tipo, a gente não seria capaz de chegar numa definição tão perfeita, porque realmente é toda essa mistura de elementos. É um cinema provocador. Ela não se importa com os rótulos que vão ser aplicados a ele. Ela sabe que geralmente os filmes dela não são compreendidos da maneira como ela está intencionando. E ela não se importa e segue fazendo eles, né? Maravilhosa, muito autêntica, realmente. E que definição, né? Sim, ano passado, quando completou os 90 anos dela em agosto, eu fui uma das que mais chamei a atenção, porque que ninguém lembrava da Lina Wertmüller, né? Porque, assim, o fato dela ser a primeira mulher, primeira diretora, né, indicada ao Oscar de melhor direção pelo Pasqualino Sete Belezas, e ser um filme que pouca gente fala, e mesmo não se fala muito da filmografia da Lina Wertmüller, e no mês anterior, em julho, estava todo mundo comemorando o centenário do Ingmar Bergman. E eu tinha lido uma frase de algum jornal, na época, nos anos 70, que tinha comparado a Lina Wertmüller, assim, talvez a importância dela fosse equiparada ao do Bergman. E eu achei curioso isso. Um mês depois, ela faz 90 anos, e nenhum dos críticos, dos meus colegas críticos, lembraram da Lina Wertmüller, assim, sabe? Eu vi alguns comentários mais em veículos internacionais sobre esse aniversário dela, e me assustei, ninguém se lembrar, e aí todo mundo faz um estardalhaço para lembrar do centenário do Bergman. Eu acho o Bergman um diretor importante, mas é isso, né? Tem muitas diretoras aí invisibilizadas que têm uma importância muito significativa. A Lina Wertmüller, nos anos 70, ela, de fato, ela foi considerada, as obras dela, né, os filmes dela, foram consideradas obras-primas do cinema italiano, né? Então, assim, por que isso, de certa forma, não chegou aqui e isso não reverbera aqui no Brasil? Né? Porque eu acredito que lá na Itália ela ainda é lembrada, né? Tem uma importância significativa, mas aqui no Brasil parece que tem essas invisibilidades que são muito estranhas. Essa coisa dos 2 pesos e 2 medidas mesmo, né? No tratamento que é conferido a diretores e diretoras que marcaram a história do cinema em alguma medida, mas parece que o impacto das diretoras posterior é um pouco minimizado, né? Por essa forma de abordar esse legado depois, nesses aniversários, nessas datas comemorativas. O que talvez eu suspeite que se compare muito a filmografia dela pela influência que ela teve do Fellini,
né? E é engraçado, porque eu vejo muitas referências, sim, do cinema do Fellini na obra dela, acho que a relação com o artifício, com a teatralidade, com essa a vida né? Como uma farsa, sabe? Essa ideia da vida como uma farsa, acho que está muito presente no cinema dela. Mas eu vejo também muitas ressonâncias, por exemplo, com a trilogia da vida do Pasolini, principalmente em relação à questão mesmo da sátira social. Eu acho que, às vezes, até se aproxima mais de uma certa fase do Pasolini do que do Fellini em si. Mas eu entendo que também tem essa influência do Fellini. Agora, é interessante também a gente pensar a filmografia dela para além dessas referências, né? Porque senão fica muito ancorado nessa ideia de que ela não tem um estilo próprio. E ela tem um estilo muito particular também, né? Apesar das influências, os filmes dela são muito característicos dela, né? Nessa forma. E aí essa coisa da teatralidade que tu mencionou vem das próprias raízes dela, que teve essa formação e esse apego pelo teatro, né? E aí eu até tinha separado aqui outra citação dela em uma entrevista que ela falou isso, né? Que as raízes dela no teatro deram ela uma preparação muito boa para trabalhar com atores. Aí ela disse, eu sempre me preparei para meus filmes insistindo em muitos dias de ensaios com o elenco. Desde os meus primeiros filmes, sempre pedi aos meus atores que passassem 40 dias lendo o roteiro e encenando cada cena. Eu também adoro improvisação na atuação e isso é provavelmente algo que deriva do meu histórico de teatro. Então, assim, ela tem uma mistura de influências aí, mas tem também as coisas que são particulares dela, né? E eu acho que é importante aí citar, antes de a gente entrar na discussão sobre os filmes, o peso que tem a política e a sátira política, né, na forma como ela constrói essas histórias. Não, aí são duas coisas, né? Esse olhar muito atento para a classe operária, acho que é um interesse muito grande dela, pelo menos nos filmes que a gente assistiu, tem isso. E tem algo que talvez seja próprio da Lina Wertmüller, porque os protagonistas são homens, né? Em boa parte dos filmes dela, os protagonistas são homens. E eu acho que ela coloca em jogo, ou ela explicita, essa irracionalidade masculina quando ela é muito contraditória. Assim, se defende um determinado ideal, mas se faz outra coisa. Eu acho que ela está muito atenta a isso, essa masculinidade que é irracional. Diante de um certo contexto social, e eu acho que isso é muito singular. Me parece que Fellini não conseguiu dar conta disso, sabe? Mas ao mesmo tempo ela trabalha esses homens como... Eu não sei se é correto dizer que essa é a intenção dela, mas eles funcionam de certa forma de uma maneira alegórica nos filmes, né? Porque eles meio que simbolizam a classe operária, né? E aí, todos os temas que são trabalhados nos filmes, eles podem ser entendidos naquele contexto que está aparecendo em cena, como algo real mesmo, mas eles também podem ser entendidos como uma grande alegoria maior sobre a situação política da Itália que está sendo retratada, né? Então, existe a questão da masculinidade, ela debate muito, coloca muito nos filmes dela, principalmente a coisa do machismo presente na cultura italiana, né? Não só italiana, enfim, né? Mas é o que ela está retratando ali. Mas ela também usa isso como uma maneira de talvez criticar um grupo maior, assim, porque para ela parece que o trabalhador é um homem, embora a gente saiba que a classe operária é majoritariamente formada por mulheres, né? Mas ela tá usando isso como uma crítica também, porque ela mostra as incoerências de certos movimentos, né? Quando ela quer abordar as questões relacionadas tanto às causas operárias, quanto ao próprio comunismo, quanto ao anarquismo, né? Embora ela claramente tenha um vínculo com essas crenças políticas, esse posicionamento político, mas ela usa isso como uma maneira de também criticar os pontos onde são falhos, né? As ações, nesse caso. Sim, concordo. São sujeitos que representam determinada classe, né? Talvez a questão da subjetividade fique em segundo plano mesmo, e aí o que está sendo colocado em jogo dentro desses personagens seja isso, a representação de uma classe específica. Acho que sim, concordo. Queria indicar um filme que não está na nossa pauta prévia, que eu achei bem curioso na filmografia da
Lina Wertmüller, que é A Pistoleira de Virgínia, a Belle Starr, que é um filme de 1968, que é considerado o único western italiano dirigido por uma mulher. E eu achei curioso porque eu busquei algumas informações e nos créditos não aparece o nome da Lina Wertmüller, aparece um pseudônimo que ela usava, o nome de um homem chamado Nathan Witch, e o roteiro também, que ela fez esse roteiro, também é um pseudônimo masculino, George Brown. E eu fiquei buscando informações sobre isso, porque que estava com esses dois pseudônimos e não encontrei, mas é curioso ele ser considerado ter esse marco, assim, e eu não sei também se isso é verdade, porque a história acaba sendo uma caixinha de surpresas e a gente descobre que outros filmes surgiram antes, mas, enfim, tem esse dado, e esse filme está completo, está disponibilizado no YouTube, na íntegra, com legendas em português, pelo canal Clássicos de Mulheres no Cinema, que é um canal português, muito bacana, que tem vários filmes dirigidos por mulheres, então indico os ouvintes a acessar esse canal. Muito bom. E aproveitando então esse tema da política que a gente estava conversando, o primeiro filme que a gente vai comentar aqui hoje é o Mimi, o Metalúrgico, de 72. O Mimi, ele é interpretado pelo Giancarlo Giannini, que é um colaborador usual da Lina Wertmüller. Ele é o ator que estava em todos esses filmes que a gente falou, que fizeram grande sucesso nos anos 70. É o protagonista, né? E ele é um minerador que ele acredita no voto secreto, e aí por isso ele votou num candidato do Partido Comunista ao invés de no candidato da máfia, que era o que estava sendo pedido no trabalho dele. E aí ele perdeu o emprego, ele precisou se mudar de cidade, deixou a esposa para trás, e ele começou um relacionamento novo nessa nova cidade com uma moça chamada Fiore, que é comunista trotskista e vende tricô. E assim, com o passar do tempo, ele conquistou a confiança da máfia. E aí vai se desenrolando a ação do filme. Ele começa a trabalhar para eles. E bom, aí tem umas questões políticas que a gente pode discutir, né? E o filme ele foi indicado à Palma de Ouro em Cannes. Uai, então, é muito bom, né, esse filme, assim, eu gostei, eu fiquei meio com crush no Giancarlo depois de ver esses 3 filmes. Então, assim, vai ser o Mads do programa, né? Tipo, eu gostei bastante desse ator e eu não lembro de ver ele em outros filmes, assim. Sei que ele participou de filmes mais recentes do 007 e tal, mas não tinha assistido outros filmes com ele. Porque eu achei que Mimi era um personagem feminino antes de assistir esse filme. Tipo, eu não via tradução. Tipo, tem uns lugares que ele tá como, tipo, Seduction of Mimi, alguma coisa assim. Então eu tava achando que seria uma mulher e tal. Então, enfim. Vou começar problematizando aqui, então. Nós gostamos disso, né? Por favor. Apesar de ter achado um filme bom, um filme bem feito, né, engraçado, assim, tipo, interessante, eu gosto muito também da atriz, né, a Mariangela Melato, né, acho que eles dão um casal com muita química. Apesar dessas questões estéticas terem me agradado, assim, tipo, a forma que esse personagem é passivo, assim, com mulheres e tal, tipo, a falta de jeito dele, sabe? Esses abusos com a primeira mulher, isso aí me tirou demais do filme, assim. Por mais que seja uma crítica, isso pra mim foi muito difícil de assistir. Eu não me conecto tanto com o humor da diretora, da Lina, que eu sei que é bom, mas eu não consigo gostar muito e rir e entrar nesse clima, assim. Eu acho que, às vezes, a dose de drama com humor, às vezes funciona muito bem. Por exemplo, nos closes que ela dá nas pintas, eram as horas que eu mais ria, assim, tipo, eu falava, gente, é muito sensacional, tipo, assim, influenciou demais, assim, muita coisa de humor, sabe? É muito bom esses closes dela nos olhares e nas pintas dos personagens, assim, isso aí era muito bom, realmente. E em momentos de drama, né, nesse filme fusivos, né, que os personagens choram loucamente, e aí tem aquelas lágrimas escorrendo, então, assim, esse foi massa. Mas, no geral, assim, eu tenho essa dificuldade Monty Python de conexão com o cinema dela, sabe? Não bate tanto, apesar de admirar, considerar bons trabalhos, não é uma coisa assim que eu virei, sabe? Falar assim, gostei de assistir, me perturbou assistir, sabe? Foi pesado pra mim assistir esses filmes.
Sobre esse dado aí da pinta, né, de se assustar com a pinta, porque eu vejo esses momentos, né, porque são sempre personagens que aparecem com uma pinta no rosto, e esses personagens, eles ocupam lugares de poder, né, é como se esse close na pinta no rosto fosse a metáfora do poder, né, e o que afeta muito esse protagonista, porque a partir do momento em que ele vê isso, ele se paralisa, né? Ele fica nessa encruzilhada. Para mim, eu vejo o personagem do Mimi, um personagem sempre numa encruzilhada. Ele tem uma relação com parentes mafiosos e ele não quer perder esse privilégio. Ao mesmo tempo, ele tem uma certa simpatia pelo comunismo e ele se perde nessas contradições. E, inclusive, a própria vida pessoal dele se perde nisso. Eu também acho que ele é um personagem muito violento. Há cenas bem graves, assim, de violência contra mulheres, mas essas mulheres acabam por abandonar ele, né, inclusive a própria Rosália, que é a esposa dele, tem um momento, assim, de vingança, que é uma cena bastante significativa, assim, no filme, bastante importante, e é isso, para mim, eu acho que o personagem do Mimi, apesar de toda essa violência que ele tem, ele acaba, assim, arruinado, assim, a trajetória dele é completamente arruinada, porque ele fica constantemente dentro desse impasse, né, de dizer que não sabe nada, que não pode se comprometer, e é isso, né. Mas, enfim, de fato, eu também me incomodo com um certo humor, assim, também tenho uma certa dificuldade em entrar nesse universo em que as coisas são muito exageradas, que os personagens todos gritam o tempo todo, e é isso, esse universo, né, acho que demora um pouco para você embarcar nesse jogo, mas acho que em alguns momentos ela consegue fazer essa crítica mais incisiva. Eu li algumas críticas que diziam justamente isso, que existe um certo desbalanço nesse filme em específico entre a forma como ela tenta unir o drama com o humor, né? Eu particularmente gostei muito do filme, ri muito, assim. Acho que o humor dela realmente é bastante ácido. Ela tá lidando com essas questões. A violência contra a mulher, nesse caso, embora as cenas sejam muito incômodas, e fica claro que é uma crítica, como a Estefânia falou, né? Mas eu não consegui entender o Mimi como um ser humano por si só. Eu realmente enxerguei ele, como eu tinha falado antes, nesse sentido alegórico, em uma metáfora do trabalhador, abordando justamente essas incoerências, pessoas que são da classe trabalhadora, mas que não têm consciência de classe, por exemplo, então ela zomba com isso, né? Ela zomba de certas aspirações políticas que acabam por serem deixadas de lado por um mero instinto de sobrevivência e de se colocar numa proximidade do lugar de poder, né? Ela zomba também dessa coisa do machismo no momento em que ela estabelece, como a Camila mencionou, essa importância que tem numa reviravolta envolvendo a esposa dele e em que lugar que está colocada a honra masculina nessa sociedade, né? Enfim, ela acaba usando isso para tirar sarro de vários aspectos da sociedade, e eu achei isso, embora às vezes nem todas as piadas funcionam, eu achei um filme bastante interessante, assim, eu gostei mesmo, né? O que não desceu pra mim, nesse sentido, que o meu olhar de 2019 não conseguiu encaixar em nenhuma representação alegórica, não conseguiu achar esteticamente agradável, e não conseguiu ver uma desculpa discursiva pra estar no filme, é a forma como o corpo de uma determinada mulher... Oi, Maia. O corpo de uma determinada mulher é enquadrado durante uma sequência no filme que é feito com extremo desprezo, assim, pelo corpo dela mesma, assim, e o resultado eu achei, assim, extremamente gordofóbico. Ela tenta usar esse corpo para passar como se fosse a sensação de asco para a plateia, mas é um corpo de uma mulher, sabe? Então eu achei assim, não consegui encaixar isso para mim em um sentido de narrativa, me causou um grande incômodo. Então, essa cena, pegando leve, assim, é uma cena muito intrigante, instigante, né? Um filme feito nos anos 70, e eu também fiquei incomodado,
Eu não sei se a gente pode olhar por outro lado e pensar, na comparação que ela faz, porque ela acua o Mimi num canto do quarto, né, como se ele tivesse, tipo assim, com medo, e a mulher é muito imponente, né, na cama, no momento que tá rolando ali. Então, assim, é um enquadramento muito bem feito, né, assim, é uma coisa, mas é massivo, né, é opressivo em relação a ele. Então, assim, eu não sei se daria para olhar de outra forma, não, sabe? Pois é, porque parece que tenta colocar o olhar dele enquadrando o corpo dela como algo grotesco, né? Porque a gente tá vendo né, não é tem momentos que são da visão dele, né, do ponto de vista dele, vendo aquele corpo chegando. Mas a gente também tá vendo de fora como ele tá acuado em relação ao corpo. Então, você teria que fazer acho que um artigo para analisar só essa cena. Porque acho que talvez no sentido, se olhar no sentido oprimindo o homem, não sei, sabe, um corpo que o horror do corpo feminino em geral, sabe, se a gente conseguir olhar por esse lado, talvez passe um pano ali nessa questão. Mas é impactante realmente, assim, é uma cena pesada. Eu também fiquei incomodada com essa cena, fiquei bem incomodada, não pelo fato de expor, né, o corpo dela, mas pelo uso das lentes distorcidas, né, a lente olho de peixe, que cria, né, uma imagem distorcida, e eu fiquei pensando assim, o porquê, sabe, de criar aquela imagem distorcida naquela cena, e de fato me incomodou muito, assim, muito mesmo. Realmente é algo pra gente refletir. E nessa cena mesmo tem um detalhe que eu reparei, que a gente vai falar depois do Amor e Anarquia, mas isso se repete, que é no quarto, quando os dois estão lá, tem uma boneca. Eu já vi isso em outros filmes, em outras peças de teatro também, mas essa boneca aparece, não a mesma boneca, claro, mas a boneca é colocada no quarto de uma prostituta, né, no Amor e Anarquia. Outro ponto interessante, assim, que também me perturba, também acho cabuloso esse uso que ela faz, assim. É interessante porque quando ele tá na segunda cidade, quando ele se muda e ele começa o relacionamento com a Fiore e os dois vão morar juntos, eles têm na cabeceira da cama, né, uns quadros do Marx e tudo, né? Uns retratos. E aí, conforme vai passando o tempo, esses elementos que são vinculados ao comunismo vão sumindo de cena, né? Vão saindo da decoração da casa. Isso é interessante também. Embora a Fiore mantenha todo o posicionamento político dela, o que causa o conflito final entre o casal, né? Mas ele vai deixando de ter essa postura e isso fica marcado na direção de arte. Boa. E a Fiore é uma personagem maravilhosa, né? Eu fiquei fascinada por ela, assim, pelas roupas coloridas e tal, aquele olhão, assim, e as falas dela mesmo, né? Tipo, eu me identifiquei, assim, o que ela fala com ele, enquanto esse amor durar, eu quero que seja perfeito. Então, o jeito que ela controla ele, né? Até quando eles estão se aproximando, eu acho uma cena fantástica, assim, que ele não sabe lidar estabanado. Então, assim, antes dele ser abusivo com ela, tipo, é muito engraçado a forma que ele tenta se aproximar, que ele vai beijá-la, né? E aí, tipo, ela cai, e aí aquela roupa dela fica toda cheia de folhas. Isso foi muito genial, sabe? Essa construção, assim, como humor corporal mesmo, assim, e, né, o cabelo, aquele tanto de folha, aquele desajeito, e ela, tipo, coloca limites ali, né? Calma, cara, não é assim não sei o que, tipo... E depois, quando eles já estão mais estabilizados, que ela fala, esse bebê mal nasceu, ele já tá na sociedade de consumo. Então, assim, é muito bom. É maravilhoso. É muito bom. Aí ele, não, mas eu quero dar o de melhor, bom, né, pro... Já é um príncipe, né? Olha só como vai mudando a relação, né? Então é uma crítica bem pontual, bem bacana. Mas essa mudança do personagem, eu achei muito legal também como é marcado no figurino, porque quando ele começa operário lá na cidade natal dele, ele usa
uma ceroula, uma blusa de tricô toda furada, né? E aí, quando ele se muda, e aí ele já tá com dinheiro mais sobrando, porque já não tá morando com a família e tal, né? Aí ele já passa a usar uma parca, usa gravata, começa a fumar cigarro usando piteira, né? Já parece esbanjando, assim, né? E aí, quando ele se muda pra casa da Fiore, e a Fiore trabalha com os tricôs, aí ele usa aqueles tricôs coloridos, até o bebê usa tricôs coloridos. É maravilhoso. Gente, e que tricôs maravilhosos, assim, é tipo... É pornografia visual pra quem adora trabalhos manuais. Sim. É craft porn. Total. Eu terminei o filme e fui pro Google Images procurar imagens do tricô e não tem nenhuma imagem em boa resolução dos tricôs desse filme. Eu acho isso um pecado. Isa, faz um Pinterest. Só começa de tricô lá. É uma craft porn. Começa com esse filme. E é isso, né? No final das contas, esse filme é meio que sobre como as pessoas comuns elas acabam vendendo os ideais delas por algum falso conforto, por essas pessoas que estão no pequeno poder próximo a elas, né? Que ali, no caso do filme, são os mafiosos, mas é muito fácil de fazer um paralelo no Brasil com a coisa dos milicianos, né? Porque até tem um momento que é falado assim, né? Pode confiar na gente, mas não na polícia, né? Então a milícia ou a máfia, né, se coloca como esse poder paralelo mesmo, né? Que tá trabalhando para trazer esse pequeno conforto para um pequeno grupo de pessoas que deixam de pensar no sentido coletivo, né? Inclusive influenciam as campanhas eleitorais ali logo no início, né? Também no final essa é retomado. Isso. Eu achei esse desfecho do filme sensacional. Espelhando, né, o começo. Sim, com certeza. Eu acho que eu gostei bem mais do Mime do que vocês. Acho que sim. Eu gostei mais. Eu fiquei incomodada com as cenas de violência, achei bem pesadão. demais, sim. Não, eu me incomodei bastante com as cenas de violência no que não tá na nossa pauta, o de 74. Sim, Por um Destino Insólito. Por um Destino Insólito, esse. Nossa, é pesado. Pesado. Bem polêmico esse filme, ele é bem polêmico. Não tá na nossa pauta, mas assim, a Lina Wertmüller, em todas as entrevistas que eu li, ela disse que as feministas não entenderam esse filme. Simples assim. É porque essa questão da diferença de classes é mais importante para ela do que discutir uma questão de gênero em si. Pois é. Mas enfim, e ali tem uma baita de uma síndrome de Estocolmo que é pesadíssima. Nossa, muito pesada. É muito pesada. E assim, pra mim, porque no Por um Destino Insólito fica muito mais claro essa coisa de ser uma alegoria, porque a mulher, ela interpreta toda a classe capitalista, industrial e tal, e o cara interpreta toda a classe trabalhadora. Só que é aquilo que eu tinha falado antes, né? Tipo, os capitalistas industriais são homens na nossa sociedade. A classe trabalhadora são mulheres pobres. Então, em alguns momentos, o humor pra mim funciona quando começa a se tratar da inversão de classes, né? Tipo, vou jogar isso aqui fora porque vocês queimam umas frutas pro preço subir no mercado, né? Assim, esses momentos pra mim funcionam. Quando ela trata da inversão por meio da questão de gênero, pra mim não funciona, porque aí não tá invertendo. Já é a situação de poder da sociedade. Não. Exatamente. E tem um momento que ele fala, né? Todas as mulheres têm que ser submissas, uma coisa assim. Então aí o negócio começa a derrapar mesmo. Enfim. Tem uma refilmagem, né? Tem com a Madonna. Que eu não vi. Que diz que foi um fracasso. Do Guy Ritchie, né? Do Guy Ritchie. E quem interpreta o cara é o filho do Giancarlo Giannini. Sério? Então o Giancarlo tá de novo no filme, né? Ele tá no filme, então. Ele tá em todos. Já quero ver. Ele tá em todos dela, né? Tipo... Mas quem que é a atriz? É a mesma. Mariângela Melato. Ah, então vou ver. Então, tipo... Esse é bem polêmico, assim. Pra mim, ele funciona em alguns aspectos, em outros não. Mas é aquilo, né? Somos feministas, não entendemos o filme. Então não tem jeito, né? É engraçado que o Por um Destino Insólito foi o mesmo incômodo que eu tive quando eu vi o filme da Liv Ullmann lá, com aquele lá que a gente discutiu, né? Que parece que a questão da distinção de classe, né? Das diferenças de classe para estar acima da questão de gênero, né? As coisas ficam... E aí produziu o mesmo incômodo, mas claro, né? Com
com o estilo da Lina Wertmüller, que é bem mais... tem esses exageros, a coisa fica muito mais incômoda. Exatamente. Então, e o da Liv Ullmann me causou um pouco de incômodo, mas eu acho ele melhor resolvido do que... Sem entrar em questão, no aspecto estético e tal, que eles têm uma diferença muito grande, né? Mas eu acho que ele resolve ainda um pouco melhor, embora realmente os dois filmes se preocupam mais com classe do que com gênero. E é isso, assim, então Esqueci o nome do filme. O nome do filme da Liv Ullmann. Eu também. Todo mundo esqueceu. O filme do vestido azul bonito. Miss Julie é o mais recente, né? Miss Julie. Isso. Miss Julie. Tá ótimo. Então, ficou o registro dessa mini conversa, já que o filme mais famoso dela não foi incluído na pauta, né? Então é isso, né? Lina Wertmüller sempre trazendo essas questões de classe, né? Misturadas com a política, e aí esse filme seguinte dela, O Amor e Anarquia, de 73, de novo, né, que também é com o Giannini, e é sobre um fazendeiro melancólico que ele resolve matar o Mussolini, simples assim, né? E tarefa fácil, né? Não, fácil, E ele se abrigou em um bordel. Quem ajuda ele é a Salomé, que é uma prostituta anarquista, nada arquetípica também, né? E ele acaba se apaixonando por outra mulher que mora no bordel, que é a Tripolina. E o filme ele foi indicado à Palma de Ouro e ele venceu o prêmio de melhor ator em Cannes e venceu o prêmio do Sindicato Nacional Italiano de Jornalistas de Cinema de melhor atriz para Lina Polito, que interpreta a Tripolina, e para melhor ator para o Giancarlo Giannini. E aí, assim, numa entrevista, a Lina, ela disse que eu usei muita ironia para descrever o fascismo em Amor e Anarquia. A ironia é minha fiel companheira. Isso me ajuda a sublinhar os vícios e defeitos do ser humano. Sexualidade e política, acho que os dois tópicos sempre captam a curiosidade e a malícia do público. Boa pra se autodefinir essa Lina. Ótimo. Eu gostei bem mais desse, assim, do Amor e Anarquia, até porque eu me identifico mais com a anarquia do que com o comunismo. Estou sendo polêmica aqui de novo. Então é por isso que eu gostei mais do Mimi. Por causa... Eu me identifico mais com esse, assim. Eu acho que ele bateu mais por mim, até porque o personagem também, como é que chama? O Giancarlo, né? Tonino. O nome eu gosto mais da atuação dele aqui, da melancolia do protagonista. Me atrai bem mais, achei ele mais austero, assim, mais essa desconexão social dele, assim, não no sentido tão agressivo igual o Mimi, mas eu acho ele mais agradável, assim. Gostei demais desse personagem dele. A Mariângela, de novo, maravilhosa. E acho que o humor funcionou melhor aqui, assim. Também ela tem mais closes, né? Aqui são closes mais discretos, né? Não é aquele extreme close-up, igual no Wayne's Road, não, que é mais de boa. E ela faz um bom uso da música também, né? Tem momentos que tem aquela música clássica pomposa, assim, aí é só contemplação de paisagem e tal. E eu achei ele massa no geral, assim. Me lembrou aquela novela O Cravo e a Rosa, cara. Nossa. Por ser meio anos 20 assim, e o figurino um pouco, né? As atuações mais humorísticas, assim, eu lembrei dessa novela. Eu também gostei bastante do Amor e Anarquia, eu acho, por causa desse protagonista, que ele tem uma doçura, e ele é muito tímido, ele fala apenas o necessário, tem esse trauma da morte do amigo de infância, né, que ele vai, de certa forma, se vingar disso também, né, ter esse ideal de matar o Mussolini. E aí a grande questão que o filme faz, né, ele faz esse questionamento sobre o anarquismo, porque esse gesto, né, dele querer matar o Mussolini, acho que entra num impasse, né, é por um ideal anarquista ou é por uma vingança pessoal, né? Eu acho que o próprio personagem coloca isso em dúvida em muitos momentos, né? Esse medo de morrer como da mesma forma como esse amigo dele, né? Que morre logo no início do filme.
E então eu acho que é justamente um personagem que é o oposto do personagem que é o fascista, né, que é o Spatoletti, que é um cara bonachão, que fala demais, que tem a certeza de tudo. Então esse contraste está muito presente no filme. A personagem da Mariângela Melato, que é a Salomé, assim, é uma mulher incrível, né, assim, com muita força, também marcada por uma tragédia pessoal. E ela também, assim como coadjuvante do filme, ela dá muita energia para essas cenas que eles contracenam. Tem uma cena específica que é uma cena que é uma citação ao A Doce Vida, do Fellini, que é a cena do gato, né? Acho que não é a famosa cena lá na Fontana di Trevi, né, com aquela mulher lá, com um gato, sozinha, desamparada na noite, e ela faz isso com um personagem, né, masculino, mas é claramente uma referência, né, à Doce Vida, ela cita o Fellini ali, e no fundo eu acho que é um filme muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, porque o desfecho é muito duro, né, é muito duro ver aquele desfecho, e que me lembra também tantos que já lutaram e ainda lutam, né, na resistência contra os poderes autoritários, assim, e daí fiquei pensando muito nesse filme depois que eu assisti. É verdade. Fiquei até sem palavras agora, achei tão bonito. Foi, acho que pode recortar, colocar isso que a Camila falou no final. Mas é porque eu acho que eu estou muito próxima, sei lá, de pessoas envolvidas em coletivos, né, envolvidas nessas questões, assim, né, como criar resistências a esse governo que é muito autoritário. Né, e aí eu me lembrei, esse personagem, né, do Tonino, me lembra algumas pessoas que de fato eu conheço, assim, que ficam nesse impasse, né, o que fazer, né, não preciso fazer alguma coisa porque isso me afeta diretamente a pessoas que são muito próximas a mim, né, pessoas que foram ameaçadas, que morreram, algo do tipo, e eu preciso fazer alguma coisa porque não dá mais, assim, né, e aí, não sei, esse final foi muito duro para mim. E o trabalho de formiguinha, assim, né? Que cada pessoa assume uma determinada função. Então, a Salomé, que realmente é uma personagem maravilhosa, como vocês falaram, e até é citado em algum momento, né? Que essa aparência dela, a la Jean Harlow, também é algo que torna a figura dela em cena muito magnética, assim, né? Mas ela é também uma mulher muito pragmática, assim, nas ações dela, né? E ela sabe que ela precisa usar a profissão dela como uma maneira de conseguir também acessar determinadas figuras e traçar certas estratégias para a causa que interessa a ela, né? Enquanto que a Tripolina ela já não tem tanto essa noção, né? Ela é aquela figura trágica, né? A figura do amor romântico fadado ao fracasso, né? E ela não tá tão vinculada a essas questões políticas. E eu acho que por isso que também esse título diz tanto, porque o personagem, o Tonino, ele acaba ficando dividido entre esses dois aspectos, essas duas mulheres, né? Uma que tá vinculada a essa vida política dele e a outra que é a tragédia, que é a vida amorosa dele, né? E eu acho que isso é construído de uma maneira bastante bonita, assim. Inclusive tem uma sequência que eu achei fantástica, que é o momento em que os dois tentam ter um encontro normal, como dois enamorados, sem pensar nas coisas que estão acontecendo, mas que não é possível, porque quando tem uma mulher que as pessoas olham na rua e sabem que ela é uma prostituta, as pessoas estavam rindo dos dois como se eles não merecessem estar naquele lugar público, né? Então ainda tem outras questões que são colocadas ali, né? Inclusive esse trabalho durante o filme todo, assim, da relação com as prostitutas mesmo, eu achei maravilhoso. Tipo, essa preocupação da diretora em não demonizar mesmo, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Estigmatizar e demonizar mesmo a profissão, e ela trabalha esse preconceito mesmo da sociedade, de olhar aquela mulher, né, como se fosse menos. E tem uma outra cena mais pro final também, que várias delas estão em relação preocupadas lá com ele, daquele barraco público, né, no momento que ele vai ser pego, e aí aquilo causa horror, né, nas pessoas. Tipo, ver aquelas mulheres
Tipo, olha, são mulheres reais, não estão ali na condição marginalizadas, né? Então, eu acho muito interessante esse trabalho desses corpos nesse filme, sabe? A própria exibição do corpo feminino em algumas cenas, eu acho que ficou mais interessante aqui. Menos problemática, igual no Metalúrgico, né? No Mime. Questionador mesmo, assim. Acho um filme ótimo para discutir prostituição, inclusive. Ele não chega a cair no clássico, né? Tipo, o homem que vai, entre aspas, salvar a mulher da vida, né? Mas ele tem esses questionamentos todos que eu acho que funcionam muito bem. Tem uma outra cena que quando vai mostrar o cotidiano delas, assim, que uma delas toca violão. E é muito massa, né? Melancólico. Tipo, bem artístico. Cara, eu gostei demais disso. E essa melancolia, ela dosa bem, né? Você falou em melancolia, o personagem é muito melancólico. Tem os momentos engraçados, né? De deboche, mas aqui eu acho que funcionou muito melhor. E eles têm olhos imensos, né? Sim. Eu tinha anotado que se esse filme era Amor e Anarquia, o Mime e o Metalúrgico era Sexo e Comunismo. É verdade. É um título, ele começa muito didático, né? Eu acho isso interessante também. Tem a criança que pergunta, mãe, o que é anarquista? Aí já começa o estereótipo, assim, baderneiro, não sei o quê. Alguém que mata reis, princesas, planta bombas e acaba na forca. Eu anotei. A definição, né? Então, é massa. É muito bom. Aliás, que é uma passagem bem sutil, né? Um flashback ali logo no início. É bem interessante a forma como ela coloca. E eu fiquei pensando também um pouco na personagem da Tripolina, que é justamente isso que a Isabel falou. Assim, a personagem, ela tá mais interessada no indivíduo do que no coletivo, né? Acho que para ela interessa mais salvar esse sujeito que é bom do que pensar em todas as outras pessoas que estão sendo prejudicadas diariamente, cotidianamente, por um governo fascista, né? Assim, acho que... E daí acho legal, assim, ela pensar essas diferenças entre as diferentes personagens que aparecem no filme, né? Como ela vai mostrando esses ambientes da casa de tolerância sem explicitar também momentos de maior intimidade, né, entre os personagens. Acho que ela tem muito respeito, acho que mostra esses momentos que elas estão cantando, né? Estão se divertindo. Então, achei interessante também. O irônico disso que tu falou, que a Tripolina tá mais interessada em salvar uma pessoa boa do que salvar um coletivo de pessoas, é que ao ela tentar fazer isso, ela deixa de salvar o coletivo de pessoas, mas ela também não salva a pessoa boa, né? Então, meio que a Lina Wertmüller tá colocando isso, né? Que por mais que seja bem intencionado, por mais que haja a questão do amor romântico, que ela já manifesta na personagem da Fiore, que é algo que ela não necessariamente acredita, né? Mas no filme anterior, isso, né? Aqui ela mostra que talvez é isso que esteja prejudicando as coisas de funcionarem, assim, é esse pensamento na salvação individual ou no bem-estar do indivíduo e não pensar em uma solução coletiva, porque o que a Tripolina faz acaba que ferra com tudo no final, né? Verdade. E rola até uma surpresa, assim, em relação ao protagonista, né? Porque se ele ficou tímido e assustado o filme inteiro, ali ele tem um relance, assim, um momento de agressividade, ele chega a falar contra a dignidade das duas, que ele gosta, assim, né? Que eles têm uma relação quase obsessiva de dependência, né? Ao mesmo tempo que ele fala com ela assim, mãe, não me abandone. Eu achei curiosa essa expressão, que acho que ele fala com a Tripolina. Tem um momento que ele fala, vocês são prostitutas, não sei o quê, e surta, né? Então ele dá um clímax ali no filme, ele é bem surpreendente. O desespero que ele fica também é muito bem atuado, realmente, muito doido. Gostei demais desse filme. É porque a causa se perdeu ali, né? Eu ia falar um negócio também desse filme, que ele passa no selo Faustina, né? Na cena do gato. É verdade. Animais em cena, importante. E o último filme que a gente vai mencionar aqui hoje é o Pasqualino Sete Belezas, de 75, que também é sobre um homem comum, que é chamado de Pasqualino, também interpretado pelo Giancarlo Giannini. Não diga!
E esse Pasqualino, ele desertou o exército italiano na Segunda Guerra e ele é capturado por soldados alemães e levado para um campo de concentração. E lá ele se mostra disposto a fazer basicamente qualquer coisa para sobreviver, enquanto a gente que assiste acompanha também a vida pregressa dele por meio de flashbacks, né, que são inseridos na narrativa. Esse filme foi o filme que foi indicado a melhor direção no Oscar, né, pelo qual a Alina Wertmüller se tornou a primeira mulher, e também foi indicado a melhor ator, melhor roteiro original e melhor filme estrangeiro. E eu anotei aqui uma reflexão que ela fez sobre ele, que ela tratou até de uma questão meio bíblica, assim, nele, que é meio que sobre isso, né? E eu fiquei pensando nisso em relação ao filme anterior também, porque o Tonino, ele morre, mas se ele tivesse vivido, ele não estaria vivo necessariamente, assim, não estaria na integridade da ética que ele tinha se proposto, né? Então ela falou assim sobre o Pasqualino: o que ele teve no final não foi vida, isso é morte, porque é outro personagem que sobrevive nesse caso, né? Aí ela diz: a vitalidade geralmente é um símbolo da vida, mas a superpopulação gera morte. Quando Jesus Cristo disse, vai e multiplique, até que você se torne como grãos de areia no deserto, eu sempre suspeitei que isso é o símbolo da morte, não da vida. Ele não disse como folhas das árvores, ele disse como grãos de areia no deserto. Sempre foi mal interpretada essa frase. O excesso de vitalidade significa morte nesse filme. Para mim, o anarquista que se mata na merda está mais vivo do que Pasqualino, que sobreviveu à custa de sua humanidade e que quer ter tantos filhos para sobreviver e se tornar um símbolo de destruição mais tarde. Então, é pesadíssimo, Uau, né? faz todo sentido para mim. Faz todo sentido para mim agora. Eu não tinha feito essa comparação, mas de fato, né, assim, esse filme, ele é a saga de um homem, né, que sai de Nápoles dos anos 30 e vai para o contexto da Segunda Guerra Mundial, passa por todo aquele horror, né, aquele horror da humanidade mesmo, conhece tudo aquilo, né, e essa guerra, ela só acentua todos os problemas dele. Os piores né? Assim, aspectos, né? Não, os piores aspectos, porque ele já era problemático como mafioso, né, nos anos 30, assim, e o que ele fazia com as irmãs, né, a violência que ele submetia essas irmãs e as outras mulheres que ele conhecia era muito pesado, e no contexto da guerra parece que isso é legitimado, né, e aí o que é estar vivo depois disso, né, porque você querer casar e ter um máximo número de filhos, achando que você vai estar de fato realmente vivo, é uma falácia, né? É um engano. Ele abre mão basicamente de qualquer aspecto do... Porque frisa-se muito no começo do filme, nos flashbacks, a importância da questão da honra para ele, né? Honra e família, né? Então, assim, ele vai abrindo mão de tudo isso, né? Ele abre mão da honra, ele abre mão de qualquer ética, moralidade, enfim. É a luta pela sobrevivência no seu aspecto mais nojento mesmo, assim, né? E ser capaz de fazer qualquer coisa, embora o filme mostre que em determinados momentos, mesmo ele hesita em fazer as coisas que ele faz dentro daquele horror, como algum personagem fala ali que aquilo ali é uma indústria da morte, né? Mas ele faz, assim, ele hesita, mas ele faz, porque ele quer ficar vivo. Mas o que sobra dele enquanto ser humano quando tudo aquilo termina, né? 1 minuto de silêncio para essas análises incríveis. Processando. A história da sobrevivência dele, da forma como ele abre mão dos seus princípios, é basicamente uma réplica da história do Mime, tirando o contexto da máfia e colocando no contexto do nazismo. Porque os dois são personagens que abriram mão, em determinada medida, desses ideais deles, né? E tem uma coisa que eu acho que talvez agrade a academia, que é esse formato do filme que parece ser uma superprodução. Não sei se vocês sentiram um pouco isso, né? Mas é um filme um pouco maior, assim. Ele pesa mais no drama também. Locação, sabe? Tem uma coisa que talvez isso agrade a indústria nesse sentido, não sei. Bom, eu não falei até agora, mas eu costumo ter muito problema com filme dos anos 70 em geral. Mesmo o uso do Fellini, assim, eu gosto mais do Fellini antes, tipo,
todo diretor, assim, que eu gosto, ou diretora, que é mais raro, assim, né, a gente, sempre uma constante descoberta, né, mas dos grandes diretores todos, eu nunca prefiro os filmes dos anos 70, é muito raro, um ou outro que eu gosto, e esse, sim, foi muito difícil para mim assistir, assim, esses 3 filmes dela mesmo, por esses detalhes que me incomodam mesmo, nos anos 70, tipo, muitas coisas mudaram em relação ao cinema, tipo, a forma de filmar e tal, e o colorido, né, chegar com força, assim, às vezes filmar pessoas suando, isso aí é muito difícil para mim de lidar. Eu não consigo, a estética para mim é muito gritante, sabe, nessa época. Então, assim, é um trem que pesa realmente para mim. Nos anos 70 todo mundo brilhava de suor, né? Exato. Esse é o meu problema principal, né? E o maior do que isso ainda é ser um filme de guerra. Eu tenho muita dificuldade. Eu consigo gostar de verdade, assim, de querer rever de pouquíssimos filmes de guerra. E é pesadíssimo pra mim, assim. Eu até lembrei do A Vida é Bela, mesmo sutilmente, assim, eu gosto da Vida é Bela. Eu sei da implicância, eu entendo os problemas, mas eu não tem jeito, eu tenho afeto por esse filme que eu assisti com meu avô no cinema. Acho que é porque eu era muito nova também, né? Então, assim, ele me lembra das perturbações, né? Até os momentos de humor também lembra um pouco, mas aqui ele extravasa isso, né? Assim, é muito mais perturbador, porque os corpos, a forma que filma ali, os mortos, né? Aquela pilha de corpo, assim, é cabuloso. E é um trabalho realmente fantástico, assim, fenomenal de direção e tudo. Mas ainda assim, eu não quero rever, não quero passar por isso de novo, assim, né? As torturas, inclusive sexuais, né? Outra cena parecida com a do primeiro filme que a gente comentou, inclusive, né? Sim. Os closes não são tão intensos ali, mas tem uma cena pesada também nesse sentido. Meio gordofóbica também, até. Eu ia comentar sobre isso, que ela também aqui filma esse corpo feminino como grotesco, como indigno de ser desejado, né? Mas aqui fica mais claro o que ela tá querendo dizer com isso, sabe? Porque aquela mulher, ela encarna o lugar de poder dentro do nazismo, sabe? Então não é o corpo dela que é grotesco, é o nazismo em si que ela encarna, né? E aquele homem que se humilha, ele literalmente se ajoelha num tapete que é uma suástica gigante diante dela, oferecendo o próprio corpo dele para fazer qualquer coisa para continuar vivo, assim, né? Então, assim, é tudo muito... É tudo uma aberração, assim, nesse filme, né? É tudo muito pesado. Eu não consigo nem parar para analisar, assim, porque ela continua fazendo esse esquema de misturar o drama com a comédia. Não consigo nem pensar se a comédia aqui realmente funciona, porque é tudo tão pesado e grotesco e bizarro que eu acho que a preocupação dela não é se a gente vai gostar ou não do que a gente tá vendo, se a gente faz sentido ou não do que a gente tá vendo, ela quer incomodar. E aí, às vezes, as nossas tentativas de análise, elas falham porque não dão conta desse incômodo todo, sabe? É um filme bem perturbador mesmo. Tem 2 coisas sobre esse personagem do Pasqualino que me chamam a atenção nessa coisa da sobrevivência dele. A primeira é que o flashback mostra ele elogiando o governo do Mussolini, né? Então ele não era, ao contrário dos outros personagens, ele não era alguém envolvido com posicionamentos de esquerda, ele não criticava o fascismo, ele desertou porque ele queria sobreviver, não porque ele fosse anti-guerra ou anti-Mussolini ou anti-qualquer coisa, né? Ele já tinha desertado por esse sentimento de sobrevivência. E foi isso que foi a tragédia dele, né? Assim como no caso da Tripolina, né? No primeiro no filme anterior, né? No Amor e Anarquia. E outra coisa é quando ele retorna para casa vivo, mas de acordo com a própria Lina Wertmüller, morto, né? E aí a câmera enquadra ele na frente de uma trípode de 3 espelhos, assim, né? E o rosto dele some no reflexo, porque fica exatamente no que seria a emenda dos 3 espelhos, e nos 3 reflexos não é possível ver o rosto dele. Então, assim, ele tá ali, mas ele não tá mais ali, sabe?
Eu achei isso ali... Tipo um vampiro, né? É um morto-vivo mesmo. Eu achei isso muito significativo. E o desfecho, né? Que ele encara a câmera enquanto os créditos estão subindo, né? A quarta parede. Mas interessante você ter falado isso do Mussolini, porque, não sei se você se lembra, mas as imagens iniciais são imagens de arquivo, e tem lá uma imagem do Hitler dando, né, as mãos pro Mussolini, né? Então, assim, né, nazismo e fascismo, sim, de mãos dadas. E aí você ter falado isso, né, do personagem, para depois mergulhar no mundo do nazismo, é bem significativo mesmo. Ele não criticava e acabou sendo pego por isso mesmo, né? E essa montagem da abertura com as cenas da guerra é algo do assustador, assim, né? E aí lembra os filmes do neorrealismo mesmo, né? Que depois vão lidar com esses escombros do que sobrou da Itália no pós-guerra, né? E a trilha é feliz, né? É uma ironia, assim, muito... Também, assim, que eu não sei se é indigesta ou o quê, mas é uma trilha mais pro alegre, né? Tipo assim, bombas explodindo, e aí é como se fosse uma contemplação do belo ali. Muito irônica, né? De novo, a diretora trabalhando com isso. E ela chega a passar pela questão da loucura também, né? Do choque elétrico. Assim, se tinha como ficar mais pesado e difícil, né? A violência contra as mulheres aqui ainda é pior, porque tem no caso, a mulher tá hospitalizada, né? Tipo assim, então... São cenas que é complicado olhar para elas assim e ficar de boa. Eu acho, inclusive nessa cena que a gente comentou da tortura com a mulher, eu acho que ela faz um uso da luz ali, aquela luz verde, que é sensacional, né? Ela aprimorou realmente o que ela quis dizer ali com aquele corpo. Então, assim, o trabalho técnico eu não tenho como falar nada, assim, é só porque é um filme difícil de ver mesmo. Muito, muito, muito difícil. De novo, ela trabalhando a questão sexual, né? Alguns closes ali, tipo, nudez frontal extremamente crua, em vários momentos, né? Acho questionadora também, acho corajoso o que ela faz em relação a isso. Não sei nem se o mundo estava pronto para ver isso, assim, nos anos 70, até hoje. Acho que seria difícil, assim. Acho que ela tá à frente, uma diretora de vanguarda, a Lina. Ainda não compreendi a genialidade dela. Provocadora. Acho que independente de a gente gostar, não gostar, aquilo que eu falei antes, assim, né? Ela não tá preocupada com isso, né? Então, ela tá colocando as ideias dela ali, ela tem posicionamentos políticos muito próprios dela, que às vezes parecem incoerentes também pra gente, porque ela apresenta essas incoerências internas, e eu acho que as políticas de gênero que às vezes aparecem nos filmes dela, acho que talvez por isso que também ela nunca se considerou uma feminista, né? Ela diz isso em entrevista. Às vezes são um pouco confusas também, né? Enfim, mas ela não tá abrindo concessões, né? É a forma como ela cria o cinema dela que é muito próprio. Eu gostei muito dessa experiência, assim. São filmes que incomodam e são filmes que me fazem eu me questionar sobre o que eu tô sentindo assistindo eles, sabe? Eles me provocam e fazem eu ficar pensando por que eu tô incomodada. Sim, isso é ótimo. Já pode encerrar com essa frase maravilhosa da Isabel. Até pode tirar o meu idiota, sim, isso é ótimo. Fica só com... eu deixo um silêncio indigesto, assim, e depois a gente, então... a vida segue, terminou. Muito bom. Ai, gente. É porque eu tenho tentado também me desafiar mais nesse sentido, porque eu tava lendo algumas coisas, assim, né, que diziam um pouco assim, tipo, pra gente se preocupar menos se é uma boa ou uma má representação. Ah, essa é uma personagem feminina que passa uma boa imagem das mulheres, ou é uma imagem ruim das mulheres? Porque às vezes não é exatamente isso que tá importando ali, né? Então depende muito dessas construções. E aí, da Lina, eu acho que é muito isso, assim, tipo, as mulheres não são nem mulheres, os homens não são nem homens, tem toda uma questão de classe, de política, de relações que estão ali, e tudo é muito incômodo, não é só a questão de gênero que é incômoda. Então,
sei lá, assim, é um desafio pra gente enquanto espectadora, crítica feminista, etc., assistir aquilo ali e ficar tentando dar interpretações, sabe? E dar significados. É muito foda, assim. Eu saí dos filmes dela altamente incomodada mesmo, como mulher, e ao mesmo tempo achando tudo muito foda. Uhum, exato. Porque tem essa força alegórica mesmo dos filmes, né? Isso de ser menos o sujeito que está sendo colocado em jogo, mas é a questão da classe, né? O que ele é enquanto classe. Assim, e, de fato, né? Pensar nessa ideia de que talvez ali não seja o indivíduo que está sendo colocado em jogo, é uma coletividade, né? Pensar nos filmes como alegorias, né? Para não entrar também nesse jogo da representação. Mas, embora é isso, né? Quando se tem a questão de gênero sendo colocada, é isso, ela explicita o que já está dado, né? Assim, uma relação de poder que é muito incômoda, mas, enfim, é isso, é alegoria. Inclusive, eu acho que ela trabalha, não vou dizer sempre, porque seria uma generalização rasa, dado que eu só vi 4 filmes, mas ela trabalha muito nessa chave do male gaze, assim, né, de um olhar masculino, né, Sim. A forma como a câmera não só a câmera trata, mas a própria narrativa focada no protagonismo masculino com as mulheres em torno desses homens, é toda uma perspectiva que é muito tradicional, assim, no cinema, e que não é uma perspectiva exatamente feminina, para não dizer feminista, né? Embora, de novo, ela diz que não é feminista, né? Sim. E é isso, assim, né? Ela realmente trabalha nessa chave, para mim, assim, ficou parecendo isso, de um olhar masculino. Mas eu vejo também, assim, as personagens, como a gente disse, bem fortes. Sim, são ótimas também. Independentes, assim, eu consigo ver uma independência cabulosa, né? Tipo, isso... Porque elas não existem ali em função do cara, né? Numa análise mais rápida, tipo, elas têm uma vida muito, assim, própria, e eu acho que não em função deles, assim. Em função de um casamento, em função de X, em função de ter um romance, sabe? E só isso aí já é um puta mérito. Mas elas, assim, entendo o que tu quer dizer, mas elas meio que orbitam. Elas só existem na relação com esses protagonistas, né? E, assim, eu li uma crítica até que falava, assim, que essas personagens dela também, se a gente for parar pra pensar, elas sempre se dividem entre lascivas ou prostitutas e donas de casa, às vezes meio histéricas ou, sei lá, tradicionais, algo assim, né? Ela acaba trazendo representações femininas que, claro, num primeiro olhar, depois a gente vê um pouco mais de profundidade em cada uma, mas, assim, os tipos femininos que ela traz à cena são tipos que não representam uma diversidade de mulheres, são os tipos que já estão dados naquele complexo de Madonna e prostituta, né? Boa, Embora elas tenham características próprias, elas são construídas de uma maneira interessante, né? E pra mim, a Fiore do Mime, o metalúrgico, nesse sentido, é um destaque mesmo. Tô com ela em mente, falando isso. Enfim, é uma obra que é interessantíssima. A gente pode ficar falando um tempão sobre ela, porque é isso, né? Rende, né? É muito nessa intensidade mesmo, e como ela traz muitas coisas polêmicas, né? Não tem como fugir de discussão sobre isso. Então, pessoal, a gente gostaria de lembrar que todos os principais filmes e referências que a gente discutiu aqui vão estar linkados no post. Para dar seu feedback, você pode deixar seu comentário no nosso SoundCloud ou no e-mail contato@feitoporelas.com.br. E você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Se você puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. E lembrando que, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. É padrim.com.br ou patreon.com, os dois, /feito por elas. E quem é a madrinha ou a padrinha a gente ajuda a escolher quais vão ser as próximas diretoras que a gente vai abordar nos programas, e também recebe uma newsletter quinzenal com um conteúdo que é criado e curado por nós, que é basicamente um complemento ao que a gente já faz aqui no podcast.
E a gente também tem um grupo no Telegram aberto, onde a gente conversa principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. E então, acessa pelo link que vai ficar no post. E obrigada pela audiência de vocês e até o próximo programa. Valeu, obrigada, pessoal, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.